Abençoe. Bom estar na presença do Senhor mais uma vez, buscando a presença de Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Jeremias 18, que diz assim, ó: palavra do Senhor que vem a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue às suas obras sob as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não podeis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém, amados? Que Deus venha abençoar o seu dia, que Deus venha conseguir tocar no seu coração através dessa palavra. Ali diz assim, o vaso na mão do oleiro, né? Aí diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Deus dá uma ordem a Jeremias: levanta-te, ou dispõe-te. Dispõe quer dizer levanta-te, tenha ânimo. O Senhor queria tratar tanto com o profeta como com a casa de Israel, com o povo de Israel. Então Deus dá uma ordem a Jeremias: levanta-te, dispõe-te e desce à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Tu vê que Deus nos tira do comodismo. Ele diz: levanta-te, vai para a casa do oleiro, desce até a casa do oleiro. Levanta-te e desce. Parece meio contraditório, né, irmãos? Mas veja bem o que o Senhor faz, né? O Senhor diz: levanta-te. Esse levanta-te, dispõe-te, ou levanta-te ou dispõe-te, quer dizer, sai do teu comodismo, né? Porque o Senhor queria falar tanto com o profeta como com a casa de Israel. Então diz para o profeta: levanta-te, dispõe-te, vai, desce à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. E é interessante que a gente lê ali no início, diz assim, ó: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então não é uma palavra de homem, não é uma palavra de alguém que diz vai lá e faz isso, não é uma palavra de um líder, não é uma palavra de alguém assim que te impõe, não é do teu chefe, não é da tua liderança, não, é a palavra do Senhor. Ali diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Então o Senhor queria falar com o profeta, o Senhor queria tratar com o profeta, o Senhor queria ver uma ação do profeta, né? Então ele diz: dispõe-te, quer dizer, levanta-te, tenha ânimo, né? Sai do teu comodismo, que eu quero falar contigo. E ele disse: desce. Toda vez que o Senhor diz desce, essa palavra desce quer dizer te humilha, entendeu? Desce, sai, desce do teu salto, o Senhor quer falar contigo, né? Quer dizer, humilha-te, humilha-te na minha presença que eu quero falar contigo. Amém, amados? Então ali diz assim, ó: como o vaso que o oleiro fazia de barro e lhe estragou na mão, tornou a fazê-lo de novo outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então Jeremias desce até a casa do oleiro, ali onde o oleiro estava fabricando o vaso, e ele vê que o vaso ele se quebra, né? O vaso que ele estava fazendo se quebra na mão do oleiro. E aí Deus diz: assim sois vós na minha mão. Vós sois um vaso quebrado. O Senhor quer nos quebrantar. O Senhor quer nos fazer de nós um vaso novo nas mãos dele. Então ele diz assim, ó: assim como o oleiro, né? Assim como o vaso na mão do oleiro se quebrou e ele tornou a fazê-lo de novo, assim sois vós na minha mão. O Senhor diz para Jeremias: dispõe-te, desce à casa do oleiro. O Senhor diz: dispõe-te, desce à casa do oleiro, porque o Senhor queria falar com Jeremias. O Senhor queria mostrar para Jeremias que Deus podia intervir, né? Assim como um vaso na mão do oleiro, assim como um vaso que se quebra na mão do oleiro, assim era tanto o profeta como era a casa de Israel. Deus podia agir através do profeta, através da sua palavra, através da palavra que Deus dirigiu a Jeremias, porque ele diz assim como esse vaso que se quebra na mão do oleiro,
assim sois vós na minha mão. Então a gente vê que o povo estava na mão de Deus, que o povo estava sendo quebrantado na mão de Deus, o povo estava sendo tratado na mão de Deus. Tanto o povo como o profeta estavam sob a poderosa mão de Deus. Então ali ele diz assim, né? O Senhor, eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o povo estava sob a poderosa mão de Deus. Então o profeta conseguiu entender, porque o profeta ele desce até a casa do oleiro, o Senhor diz para ele: desce, quer dizer, te humilha-te, né? Desce, assim como o Senhor disse para Zaqueu, né? Jesus disse que Zaqueu subiu para ver o Senhor, e depois o Jesus disse para ele: desce. Então a gente só vai entender assim esse processo da construção do vaso quando a gente entender assim como é que funciona a construção de um vaso, né? Um vaso na mão do fabricante, na mão do oleiro, ele passa por vários processos, né? A depuração do barro, ele tem que tirar todas aquelas impurezas, tirar as pedrinhas, tirar as sujeirinhas, né? E depois ele é molhado, o barro é amassado, né? Ele é colocado sobre a roda, ele é moldado, né? Então existe todo um processo da construção do vaso. Então o Senhor usa, né, o Senhor usa esse modelo para mostrar para o profeta como é assim o povo na mão de Deus, né? Como nós somos tratados assim, como Deus nos trata, né? Como é que Deus nos trata assim? Assim como o oleiro que fabrica o vaso, na mão dele o barro é depurado, é limpo, é todo amassado, é molhado, é moldado, é colocado sob a roda. Assim somos nós na mão de Deus. Deus precisa depurar, tirar as impurezas, tirar todo o nosso ego, tirar todo o nosso eu, tirar toda a nossa carnalidade, todo o nosso sofisma, tudo aquilo que atrapalha a obra do Senhor em nossas vidas. Por isso o Senhor usa essa metáfora do barro na mão do oleiro para mostrar como o Senhor nos trata, como o Senhor queria tratar com o seu povo, como o Senhor também queria tratar com a vida do profeta. Então assim, esse vaso na mão do oleiro, assim somos nós nas mãos de Deus, né? Deus ele quer tratar com nossas vidas, só que para Deus poder fazer de nós um vaso de honra, um vaso nas mãos de Deus, um vaso usado por Deus, a gente precisa passar por esse processo de depuração, né? A gente precisa tirar todo o nosso ego, todo o nosso eu, todo o nosso achismo, tudo aquilo que vem do mundo, toda a carga do mundo, né? Toda essa carga que o mundo nos traz, né? Da gente lutar pelas coisas, da gente lutar pelas coisas materiais. Deus quer tirar toda essa preocupação da nossa mente, né? Deus quer nos depurar por Deus. Deus ele primeiro precisa tratar das nossas vidas, né? Ele precisa tirar o nosso ego, o nosso eu, precisa matar toda a nossa carnalidade, tudo aquilo que a gente confia nas coisas do mundo. Deus só vai conseguir nos usar como um vaso nas mãos dele quando a gente estiver totalmente limpo, totalmente com o coração totalmente voltado para Deus, né? Assim como Deus usou Zaqueu, né? E Zaqueu se transformou numa nova criatura. Deus disse: desce, que convém que eu venha pousar na tua casa hoje. Então assim, Deus quer fazer morada em nossa casa. Ele quer ter uma intimidade conosco, assim. Deus quer poder agir nas nossas vidas. Deus quer poder tratar nossas vidas. E assim assim somos nós, como esse vaso na mão do oleiro que se quebrou. Assim somos nós nas mãos de Deus, né? Deus ele quer nos transformar num vaso novo, num vaso de honra. Que você possa entender o que Deus está falando ali através da sua palavra, amém? Ali diz: o vaso na mão do oleiro. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar as nossas vidas, e que as nossas vidas possam estar na mão de Deus, amém? Deus abençoe.